Liturgia do dia 20 de julho de 2023, quinta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Memória de Santo Apolinário, Bispo e Mártir. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, ouvindo a voz do Senhor no meio da sarça, Moisés disse a Deus: Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem qual é o seu nome, o que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. E acrescentou: Assim responderás aos filhos de Israel: Eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu-me dizendo: Eu vos visitei e vi tudo o que vos sucede no Egito. E decidi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, a uma terra onde corre leite e mel. Eles te escutarão, e tu com os anciãos de Israel irás ao rei do Egito e lhe direis: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. E agora temos de ir a 3 dias de marcha no deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, no entanto, que o rei do Egito não vos deixará partir, se não for obrigado por mão forte. Por isso estenderei minha mão e castigarei o Egito com toda a sorte de prodígios que vou realizar no meio deles. Depois disso, o rei do Egito vos deixará partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Deus deu um grande crescimento a seu povo e o fez mais forte que os próprios opressores. Ele mudou seus corações para odiá-lo e trataram com má fé seus servidores. O Senhor se lembra sempre da aliança. Então mandou Moisés seu mensageiro e igualmente Arão seu escolhido. Por meio deles realizou muitos prodígios e na terra do Egito maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O capítulo 3º do livro do Êxodo procura legitimar a vocação e a missão de Moisés. Ele será o mediador da salvação, que o próprio Deus irá realizar em favor do seu povo. No contexto dessa vocação e missão de Moisés, Deus revela o seu nome, Yahvé, eu sou aquele que sou.
Com esse nome, Moisés tornará credível a sua missão, pois no nome acompanha-o a realidade do Deus nomeado. Eu sou aquele que sou. Habituamo-nos a escutar este nome de Deus como se fosse uma definição metafísica, uma definição do ser eterno de Deus, aquele que existe desde sempre por ser Deus. Mas os estudiosos da Bíblia dizem-nos atualmente que o verdadeiro significado do nome é: Eu sou o Deus que está contigo para te salvar. Trata-se de um nome que nos revela a presença, a ajuda, o amor de Deus comprometido com a salvação do seu povo. É o mesmo Deus que apareceu a Abraão, a Isaque e Jacó. O Deus da promessa que, diante da escravidão do seu povo, quer atuar como Salvador e que por isso adota outro nome. Este Deus anuncia a Moisés tudo o que vai suceder. O povo vai escutá-lo e o faraó vai opor resistência. Mas Deus atuará em favor do seu povo por meio de prodígios. As 10 pragas do Egito, que acabarão por vergar a prepotência do faraó. O Deus de Israel é um Deus próximo e salvador. No texto do Evangelho, depois de ter dado graças ao Pai pela revelação recebida e de ter anunciado o conteúdo dessa revelação, Jesus dirige um convite-chamamento a todos cansados e oprimidos. A imagem do jugo fazia parte, primeiramente, da relação escravo-senhor. Depois foi aplicada a relação discípulo-mestre. As alianças humanas, também com a divindade, exprimiam-se em categorias de submissão-obediência. A lei de Moisés, tal como a aplicavam os escribas, era um jugo particularmente duro, um jugo insuportável. Cada mestre tinha que impor um jugo aos seus discípulos. Os discípulos de Jesus são convidados a pôr-se ao lado dele, a carregar o mesmo jugo, a levar o mesmo estilo de vida, o dos mansos e humildes, dos pobres e pequenos, que compreenderam o mandamento novo da obediência a Deus e do serviço aos irmãos. O jugo em si mesmo é pesado, mas levá-lo com Jesus é causa de doçura. O amor exige pesada renúncia aos próprios instintos egoístas, mas abre os horizontes da verdadeira vida. Eu sou aquele que sou. Há outras traduções da expressão hebraica original. Por exemplo, eu sou quem sou. No nosso texto, Deus fala de si como eu sou. Eu sou enviou-me a vós. Os exegetas não se cansam de procurar o sentido exato dessa expressão. O nome de Deus é misterioso. Ele não pode revelar-se ao homem senão assim, em primeira pessoa. Eu sou. É a mais profunda revelação de Deus. Ele não pode ser nomeado como um objeto. É Ele que deve nomear-se na nossa vida. É Ele que nos faz sentir a sua presença. É Ele que revela o seu ser. Eu sou. Não se pode falar de Deus de outro modo. Só Ele pode falar de si. Eu sou, enviou-me a vós. Na nossa vida, diz-nos como disse a Moisés, eu sou. Esta expressão põe-no muito longe e muito perto de nós. Põe-no longe porque a expressão eu sou é o contrário do que podemos dizer de nós mesmos. Para falar de nós, criaturas limitadas e fracas, o melhor será dizer eu não sou ou eu que não sou. Mas Deus pode verdadeiramente dizer de si eu sou. Nele não há limites. É, pois, muito diferente de nós, mas também muito próximo, porque ao dizer eu sou, afirma, eu estou aqui. Eu estou próximo de ti, eu estou contigo. No nosso texto revela-se como Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, como aquele que quer libertar o seu povo. A presença de Deus é uma presença íntima, capaz de socorrer. O eu sou, limitado, é ao mesmo tempo um eu sou contigo,
como diz noutros textos. Jesus retomou esta misteriosa palavra para revelar paradoxalmente a sua divindade. Quando tiverdes erguido ao alto o Filho do Homem, então ficareis a saber que eu sou. Se não crerdes que eu sou o que sou, morrereis nos vossos pecados. A adesão a esta revelação de Deus é indispensável para sairmos dos nossos pecados, dos nossos limites humanos. A expressão eu sou no Evangelho de João deve ser interpretada como uma manifestação da divindade de Jesus. Jesus adiantou-se e disse-lhes: Quem buscais? Responderam-lhe: Jesus, o Nazareno. Disse-lhes ele: Sou eu. Como acontece frequentemente no Evangelho de João, estas palavras têm o seu sentido comum. Eu sou Jesus de Nazaré. Mas, ao mesmo tempo, tem um significado muito mais profundo. Eu estou em união com o Pai. Jesus revela-se, portanto, como o nome do Pai. Revela-se paradoxalmente no momento em que, em certo sentido, se despojava da sua divindade para ser apenas um homem que sofre. Mas foi assim que realizou de modo mais profundo a presença de Deus no meio de nós. Ao morrer na cruz por nós e conosco, ao tomar sobre si os nossos pecados, o Eu Sou, Jesus, trouxe a presença de Deus ao mais profundo da nossa condição, da nossa miséria. Em qualquer circunstância da nossa vida, podemos, pois, escutar Jesus que nos diz: Eu sou, eu estou aqui, eu estou contigo. Hoje a Igreja faz memória a Santo Apolinário, bispo de Ravenna. Apolinário nasceu em Antioquia da Síria, sem uma precisão exata da data, no século I. Apolinário é um belíssimo nome, podendo ser definido com duas terminologias, poderoso e virtuoso. Ao fazer a junção dessas duas palavras, significa que é poderoso em virtudes. Este santo, talvez desconhecido para muitos, tem uma particularidade singular. Está no Gênesis do cristianismo. Sim, ele teve contato direto com os apóstolos de Cristo. O encontro com Pedro mudaria sua vida. Ele estava na Antioquia, com sua família pagã, quando encontrou o apóstolo e ficou profundamente tocado pelas suas palavras, a ponto de segui-lo até Roma. Depois de enviado por São Pedro a Ravenna, local em que construiu uma igreja da qual foi bispo, Apolinário evangelizou aquela região, pregando em nome de Jesus, o que irritou os pagãos. Por isso sofreu torturas para parar de anunciar o evangelho. Uma vez foi espancado de uma forma tão brutal que quase morreu. Além disso, foi obrigado a ficar de pés descalços e se lançar sobre brasas, e também foi jogado água fervente sobre suas feridas. Entrando em casa de uma pessoa da elite da época para curar sua filha, Apolinário a fez voltar à vida. A consequência foi a conversão da jovem, sua mãe e de toda a multidão. Apolinário morreu por volta do ano 79 d.C., em Ravenna, após ser espancado por uma multidão. No lugar do martírio foi construída uma basílica, hoje chamada Santo Apolinário em Classe, consagrada em 549. Os papas Símaco e Honório I ajudaram a difundir o culto a esse santo. As relíquias do santo foram trasladadas para a cidade de Ravenna no século IX. Foram conservadas em uma igreja que foi chamada Basílica de Santo Apolinário Novo. Santo Apolinário, bispo de Ravenna, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santo Apolinário e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a Santo Apolinário a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós que sois a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.